Hoje, no nosso último dia, né, do nosso caminho aí, do nossa Rota da Sabedoria, eu quero começar com um texto da Palavra do Senhor, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, e aí você já vai entender sobre o que nós estaremos conversando nesta manhã. Diz assim a Palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Ele encerra dizendo aqui: e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. O autor de Eclesiastes, ele está dizendo que tudo tem um tempo determinado. Então, existe um tempo determinado para cada coisa. De repente, você tem uma semente, você planta, existe um tempo determinado para aquela semente germinar, para se transformar numa árvorezinha, para crescer, para aparecer as suas flores, para produzir. Existe um tempo determinado para isso. Na mesma situação, por exemplo, um ano, ele tem os ciclos, né, que são as estações. A primavera, que nós entramos agora, fazem poucos dias, depois vem o verão, depois vem o outono e vem o inverno. E sempre é assim. Sempre é assim. Durante o dia você tem o amanhecer, agora há pouco amanheceu, você tem o dia que vai aparecendo, que vai surgindo, você tem a parte da tarde, você tem depois o anoitecer, e assim é. É justamente sobre isso que o autor de Eclesiastes ele está conversando conosco. Tudo tem um tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, a pessoa sábia, ela consegue compreender, ela consegue entender, ela consegue discernir o tempo. Eu acho que, quando a gente pensa sobre tempo, a grande sabedoria é o discernimento. Você discernir qual é o tempo. Até porque Eclesiastes depois ele vai dizer: tem tempo para chorar, tem tempo para rir, tem tempo para abraçar, tem tempo para afastar-se de abraçar. Tem tempo para trabalhar, tem tempo para descansar. Tem tempo para você se divertir, mas tem tempo para você estar focado, né? Então, tudo tem um tempo. E o equilíbrio na nossa vida de saber tempo do que é e aproveitar o tempo, é aí que está a sabedoria da vida. A pessoa conseguir discernir: olha, agora é tempo disso, agora é hora disso. Sabe, a pessoa que não sabe, na hora de... tem muita gente que passa a vida inteira brincando, né? Depois, quando tem uma determinada idade, na hora que era para ser hora de descansar, tem que ficar trabalhando e trabalhando que nem um louco. Né? Por quê? Porque não conseguiu discernir o tempo, não conseguiu compreender o tempo. Quando a gente é mais novo, às vezes a gente pensa que a gente vai ter todo o tempo do mundo, né? Que a nossa vida nunca vai acabar, que as coisas nunca vão acabar, que a saúde nunca vai acabar. Só que tudo tem um tempo. Né? Tem um tempo em que os nossos músculos, nossos nervos, nossos ossos, né? O nosso vício, ele está 100%. Mas chega um tempo que as nossas forças começam a diminuir. Chega um tempo, tem um tempo que está todo mundo dentro de casa, mas tem um tempo que aqueles que estão dentro de casa se vão. Né? Então, quando a gente não consegue compreender o tempo, a gente fica perdido e a gente perde o melhor da vida. Né? Tudo tem um tempo. Quando a gente é mais novo, eu lembro de uma analogia, né, que o Rubem Alves faz. Ele diz que ele gostava muito de jabuticaba, e quando apareciam as jabuticabas, aquele monte de jabuticaba no pé, ele, com os amigos, eles subiam e eles comiam, e eles iam pisando e ia derrubando, porque a jabuticaba ela dá no próprio pé. Ela vai colando assim, né, nos galhos, no tronco, as frutinhas. E eles subiam sem nenhuma responsabilidade, porque tinha um monte. Eles olhavam o pé de jabuticaba, estava pretinho de jabuticaba. Então eles não tinham nenhum cuidado. Mas ele conta que depois de 3, 4, 5 dias, que a jabuticaba rapidamente ela cai, depois de alguns dias eles chegavam naquele mesmo pé, com vontade de comer jabuticaba, e eles percebiam que tinham poucas jabuticabas no pé. E
Quando eles percebiam que tinha um pouco de jabuticaba no pé, aí eles tinham cuidado. Eles subiam com cuidado para não derrubar, para não estragar, né? Para não perder as jabuticabas. A mesma coisa que a gente faz com a vida, né? Muitas vezes, quando a gente é mais novo, a gente vai e faz sem nenhuma responsabilidade, né? E pisa e faz e tal, e achando que nunca... Aí depois, quando a gente tem uma certa idade, a gente começa a tomar mais cuidado. A gente começa a tomar mais cuidado, por quê? Porque a gente sabe que tem pouco, né? Então, a pessoa que é sábia, ela consegue discernir o tempo e aproveitar da melhor maneira o tempo que tem. Se nós estamos no tempo de inverno, não adianta você ficar brigando porque você quer verão. Você tem que entender que é o inverno e que você tem que saber viver e atravessar o inverno. Se você está na primavera, não adianta você querer o outono. O outono vai chegar no tempo certo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que viver a primavera. Tem gente que não é feliz porque não consegue discernir o tempo que está vivendo, ou não quer discernir o tempo que está vivendo. E aí acaba perdendo a oportunidade de ser feliz e de aproveitar e de crescer e de amadurecer e de prosperar no tempo que está. O problema não é o tempo. O problema é o que nós fazemos com ele. É a maneira que nós lidamos com o tempo na nossa vida, com o tempo em que nós estamos vivendo, tá? Por isso que hoje, no último dia, o tema nosso é a capacidade em discernir o tempo, tá? A capacidade em discernir o tempo, ok? Olha só esse texto bíblico aqui, Eclesiastes capítulo 9, o verso de número 11. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. O que o autor de Eclesiastes, que é Salomão, que é o mesmo de Provérbios, né? O que ele está dizendo aqui é que nós não temos controle sobre as coisas. Por mais que a gente consiga organizar e administrar muitas coisas, nós não temos controle sobre tudo. Nós não conseguimos controlar tudo o tempo todo. A vida não é matemática, né? A vida toda nossa não é matemática. A gente se organiza e a nossa vida vai acontecer de acordo com a nossa organização, com a maneira que nós ajustamos as coisas. É muito importante que sejamos organizados, íntegros na nossa vida, e isto vai nos favorecer e vai nos prosperar. Mas a verdade é que muitas vezes nós somos surpreendidos por um tempo diferente, por uma tempestade, por um tempo de seca, né? Por um tempo complicado, por um tempo difícil. Às vezes a gente é surpreendido. Nós não conseguimos controlar o tempo, mas nós podemos controlar a maneira que nós vamos nos comportar, a maneira que nós vamos estar preparados. Nós podemos nos precaver, nós podemos nos antecipar para muitas coisas. Nós podemos compreender o tempo que estamos vivendo e vivê-lo da melhor maneira. Você está entendendo? De repente, você está lutando para mudar uma coisa que você não consegue mudar, porque a gente não consegue mudar o tempo. Eu estou tentando mudar uma coisa que eu não consigo mudar e não estou mudando aquilo que eu posso mudar, que é a minha própria vida, que é a minha própria maneira de agir, de lidar com o tempo que está diante de mim. Então, você não consegue mudar o tempo, mas você consegue mudar a tua vida. Você consegue mudar o teu modo de agir. Você consegue mudar o teu modo de operar, o teu modo de se posicionar, o teu modo de andar. Você consegue mudar, tá? Então, discernir o tempo é entender o tempo que eu estou vivendo e me adaptar a esta nova realidade, ainda olhando para o meu propósito. Por exemplo, esse ano nós fomos surpreendidos,
por uma coisa que nós nunca imaginamos. Quem de nós imaginou, há um ano atrás, que nós estaríamos andando pelas ruas todo mundo com máscara? Quando passava na televisão, alguns países as pessoas com máscara era algo muito estranho, as pessoas andando numa rua com uma máscara. Hoje todo mundo anda, para todo lugar que vai, tem máscara de toda cor, tem máscara de todo tipo, todo mundo de máscara para lá e para cá. Nós jamais imaginamos que nós iríamos viver esse tempo. Tem como mudar isso? Não tem, não tem. Esse tempo que nós estamos vivendo será assim. Então, em vez de ficar brigando com o tempo, em vez de ficar negando o tempo, porque tem muita gente que fica negando, em vez de ficar bravo com o tempo, tentando arrumar problemas com o tempo, eu preciso me adaptar de um modo que eu continue caminhando em direção aos meus sonhos, aos meus projetos, aos meus propósitos. Entender que este é um tempo que está passando, né? Nós começamos dia 20 de março, esse tempo de quarentena, já estamos aí, hoje, dia 25 de setembro, então estamos caminhando, estamos atravessando essa tempestade inesperada, né? Que não foi programada, mas a gente tem como mudar? Não. Mas a gente tem como mudar a maneira que nós vamos reagir a ela. Isso depende de nós, tá? Eu não posso mudar o vento, né? Imagine você com um barco, a vela, e está ventando muito, e você estava indo para lá e o vento começou a vir para cá e bagunçou tudo. Eu não tenho controle sobre o vento, mas eu tenho controle sobre as velas que estão no meu barco. E se eu posicionar as velas de modo diferente, eu continuo indo para a minha direção. Eu continuo indo para o meu propósito. Então, você não pode mudar a direção do vento, mas você pode mudar a posição das velas do teu barco e continuar prosseguindo, indo em direção aos teus sonhos e aos teus propósitos, tá? Tem uma frase que eu já citei para vocês uma vez aqui, e eu quero colocar aqui novamente, é a seguinte: tempos difíceis constroem homens fortes. Homens fortes criam tempos bons. Tempos bons criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. O que eu quero dizer para você é o seguinte: sobre o tempo, existe o tempo que nós não conseguimos mudar, que são as estações, são as circunstâncias, são aquelas coisas que sobrevêm a todos nós. Então, existe esse tempo que ele aparece, que ele vem, que é o que nós estamos conversando até aqui. E existe também o tempo que é construído, tá? Então, essa é uma questão que você tem que pensar. Então, existe na tua vida o tempo como algo que você não tem como mudar, não tem como atuar, não tem como agir, porque ele acontece, ele chega, ele vem. É uma tempestade que nos surpreendeu, que pegou a todos, e enfim, né? Não tem como eu mudar. Eu não quero estar na primavera, eu quero estar no verão. Se eu quero, se eu não quero, no meu país, no lugar onde eu moro, agora é tempo de primavera. E isso eu não consigo mudar. Eu consigo mudar a maneira de me portar na primavera, mas eu não consigo tirar a primavera e colocar uma outra estação aqui. Eu vou ter que atravessar a primavera, tá? Então, existe essa coisa do tempo que eu estou vivendo, que é algo que eu não tenho gerência sobre isso. E existe também o tempo que eu estou vivendo, que é o resultado daquilo que eu construí. E que também eu não consigo mudar agora. Eu posso mudar o futuro, mas agora eu vou ter que enfrentar. Você está entendendo o que eu quero dizer? Existe o tempo que você está vivendo também como consequência, como colheita, como resultado daquilo que você plantou ontem, daquilo que você construiu ontem, daquilo que você edificou ontem. A verdade, quer você goste ou não, quer eu goste ou não, mas eu e você estamos morando, estamos habitando na casa que nós construímos. Seja o nosso corpo físico, seja a nossa família, nossa realidade familiar, seja a nossa realidade profissional, nossa realidade financeira, nossa realidade espiritual, eu e você estamos morando na casa que nós construímos.
tá? Então, não tem como eu negar o que eu estou vivendo, certo? Eu preciso enfrentar. E se eu quero que, nesse sentido, os tempos no futuro sejam diferentes, eu preciso plantar algumas coisas diferentes agora, no tempo que eu tô vivendo, tá? Então, existe esse tempo também, o tempo como consequência, tá? Existe o tempo como imprevisto, o tempo como algo que eu não tenho gerência, né? As coisas que acontecem, os acidentes da vida, a contingência da vida, né? Existe a contingência da vida, e existe também o tempo enquanto resultado daquilo que eu plantei. Então, se eu plantei a laranja, eu não posso querer colher agora a melancia. Eu vou ter que comer essa laranja, entendeu? Se eu plantei feijão, eu não posso querer comer agora, colher arroz. Eu vou ter que comer esse feijão, entendeu? Então, isso é importante a gente discernir, porque aí a gente tem um caminho, uma possibilidade da gente construir um caminho diferente para nós, tá? Então vamos lá. O tempo não está mais curto, nós é que perdemos a capacidade de percepção e de sensibilidade. Volte e meia a gente ouve as pessoas dizendo, né, o tempo está mais curto. Não, o tempo não está mais curto. Nós é que encurtamos a nossa capacidade de percepção e de sensibilidade. Com essa correria, com essa agitação, né, com esse incômodo constante que nós andamos, com este pensamento que nós vivemos acelerado o tempo todo, a nossa vida encurtou, né? Por quê? Porque a gente fica grande parte do dia no automático, a gente não percebe, né? A vida da gente, a cabeça da gente fica uma coisa, e a gente acha que nós temos menos tempo. Na verdade, nós vivemos hoje, em média, muito mais tempo do que viveram os nossos avós, os nossos bisavós. Só que, com toda certeza, eles viveram muito mais do que nós. Isso é uma verdade, gente. Nós vivemos mais tempo, mas eles viveram muito mais do que nós. Hoje a gente corre muito atrás de vento. A gente não consegue discernir e compreender o nosso tempo. Parece que a vida está sempre lá. Parece que você está sempre correndo desesperado em direção à vida. E você não percebe que a vida é o que você está agora. A vida é agora. A vida é essa respiração que você deu agora. A vida é esse momento, você não tem outro. O que passou você não tem mais, e o que está ali na frente você nem sabe se você vai chegar lá. Quantas pessoas não fizeram projetos para esse ano, mas não chegaram na metade do ano? Entendeu? Então, o que está à frente eu ainda não tenho. O que está atrás eu já não mais tenho. O que eu tenho? Eu tenho o que está aqui. Eu tenho o que está aqui. E é o que eu tenho que viver com sabedoria e viver da melhor maneira que eu posso. Tá ok? Vamos lá, tem muita coisa hoje. Discernimento para ver. Nós precisamos ter discernimento. Tá? Então, a grande sabedoria do tempo é o discernimento. É a capacidade de entender qual que é o tempo que eu estou vivendo, por que eu estou vivendo esse tempo, tá? E como que eu posso melhor empreender nesse tempo. O que eu posso fazer nesse tempo para alcançar os meus propósitos e os meus sonhos? Então, em vez de ficar brigando com o tempo, compreenda o tempo que você está vivendo, discirna o tempo que você está vivendo e aplique nesse tempo que você está vivendo as melhores ações. E as melhores ações podem te levar a viver o tempo que você deseja, a estar no tempo que você deseja. Tá bom? Por isso que é importante nós termos discernimento, tá? Discernimento para ver, primeiro, o tempo, ele precisa ser visto como consequência. Tá? Uma pessoa que tem discernimento é uma pessoa que consegue ver o tempo como consequência. Tudo o que o homem semear, ele também ceifará. O tempo
muitas vezes algo que eu não tenho controle sobre ele? Mas o tempo é também uma consequência? Tempo é consequência também. Ainda que aconteçam na minha vida algumas coisas, ainda que venham alguns tempos na minha vida, que eu não tenha nenhuma responsabilidade, não fui eu que gerei aquele momento, mas na minha vida, o tempo, na maioria das vezes, ele acontecerá como consequência. Né? Consequência das minhas ações, consequência do que eu plantei, consequência daquilo que eu fiz com a minha vida. Tem muita gente hoje que está com problema de saúde porque não cuidou lá atrás. Tem muita gente hoje que está com problemas sérios de relacionamento porque não cuidou lá atrás. Tem muita gente hoje que está com muitos problemas financeiros porque não cuidou lá atrás. Eu preciso olhar para o tempo como consequência. Gálatas 6:7 diz assim: tudo o que o homem semear, isso também ele ceifará. Tudo que o homem semear, ele ceifará. Então, eu estou vivendo um tempo. Estou vivendo na primavera. E isso eu não posso mudar. Mas que tipo de primavera eu vou viver, isto compete a mim. Se esta primavera vai ser uma bênção na minha vida, que vai gerar resultados e que vai gerar uma boa colheita no futuro, se essa primavera vai ser um tempo de prosperidade, de produtividade, de crescimento na minha vida, isso é eu que decido. É eu que vou decidir. Entendeu? Tem muita gente querendo mudar a primavera. Eu não quero que seja primavera. Isso você não pode mudar. Mas o tipo de primavera que você vai ter, isso compete a você. Tá? Tempo precisa ser visto como consequência. O tempo que eu estou vivendo hoje é consequência daquilo que eu plantei lá atrás. E aquilo que eu plantei lá atrás, eu estou colhendo. Eu já falei para vocês aqui, você colhe as coisas que você não plantou, mas você colhe tudo aquilo que você plantou. Tem um ditado antigo que diz: aquele que planta vento, colhe tempestade. E isso é uma grande verdade, porque a gente sempre colhe muito mais do que a gente plantou. Então, se você plantar coisas boas, você vai colher sempre muito mais, tá? Nós precisamos ter discernimento também para ver o tempo como oportunidade. Tempo é oportunidade. Então, aproveite o tempo como oportunidade. Quantas pessoas, enquanto a maioria ficou reclamando desse tempo, reclamando da quarentena, reclamando das dificuldades, reclamando da máscara, reclamando do ir e vir, reclamando que não pode sair, reclamando que pode sair, reclamando que fulano saiu, que fez isso, que fez aquilo, reclamando de governo, reclamando de tudo, reclamando da saúde. Enquanto muita gente ficou reclamando, alguns poucos saíram para aproveitar esse tempo que a gente está vivendo, porque mesmo nos tempos mais difíceis e complicados, existem grandes oportunidades a serem aproveitadas. Tem pessoas que aproveitaram o tempo como oportunidade. O que eu posso fazer diferente? Eu posso estar mais próximo da minha família nesse tempo. Tem gente que aproveitou para estar mais próximo da família, para estar mais próximo dos filhos. Tem pessoas que aproveitaram esse tempo para rever a sua vida, para ver aquilo que realmente importa na vida. Tem gente que aproveitou para criar um novo nicho, um novo produto para o mercado. Tem gente que aproveitou para ler livros, para estudar, para começar um curso. Tem gente que aproveitou para estar mais próximo de Deus, para reconciliar com Deus. Tem gente que aproveitou para reconciliar o seu casamento. Tem gente que criou produtos novos, estratégias novas, entendeu? Então, a mesma situação que uma pessoa olha e diz: é uma tragédia, isso vai acabar com a minha vida acabou aqui. É a mesma situação que uma outra pessoa olha e diz: já que eu não posso mudar essa circunstância, eu vou tirar dela o melhor. Eu vou encontrar um caminho para mim nesse tempo. Você está entendendo? Todo tempo é também uma oportunidade. Todo tempo é também uma oportunidade. Tá? Então, todo tempo que você está vivendo é uma oportunidade para o teu crescimento, para o teu avanço, para que em alguma área você esteja crescendo. Então, em vez de você ficar reclamando do tempo que você está vivendo hoje,
desse momento que você está vivendo hoje, muitas vezes como consequência daquilo que você plantou, algumas vezes como algo que aconteceu na tua vida, mas que você não pode mudar também. Mas aproveite esse tempo que você está vivendo aí como oportunidade. Oportunidade para você fazer as mudanças na tua vida que talvez geraram esse resultado que você não deseja, esse resultado ruim desse momento. Oportunidade para você crescer, para você melhorar ainda mais, para você rever a tua vida, para você ver o que de fato é importante na tua vida, para você amadurecer. Aproveite o tempo que você está vivendo, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. É isso que diz em Efésios 5,16. Aproveite cada oportunidade. Aproveite cada oportunidade. Cada situação da nossa vida é uma oportunidade. Aquilo que para um é uma tragédia, para o outro é uma oportunidade. Você transforma em oportunidade. Não precisa ser tragédia. Não precisa ser tudo ruim. Não precisa você olhar para algo e dizer isso aqui é o caos. Aqui não tem esperança nenhuma. Você pode, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, por mais terrível que seja o momento que você está vivendo, esse momento pode ser um momento de grande valia na tua vida. Se você não pode mudar o momento que você está vivendo, mude a sua vida. Você pode mudar nesse momento, entendeu? Então, assim, tem momentos que eu não posso mudar as coisas, mas eu posso mudar a minha vida nesse momento. E em mudando a minha vida, eu não somente mudo, muitas vezes, esse momento, ou atravesso ele, com sabedoria e atravesso ele o mais rápido que eu posso, eu não apenas atravesso, como eu saio dessa situação muito melhor. Lembra do antifrágil que eu falei para vocês? O antifrágil, o que é uma pessoa antifrágil? É uma pessoa que, em passando por uma dificuldade, por uma luta, por um problema, ela se torna melhor do que ela seria se nunca tivesse passado por aquilo. Então, nós podemos fazer essa escolha. Talvez eu não tive opção. Eu estou tendo que passar pelo que eu estou passando e não tem como sair dessa situação. Eu vou ter que atravessar, vou ter que vencer isso que eu estou passando, certo? Mas eu vou ter que enfrentar. E se eu vou ter que enfrentar, eu posso crescer com isso. Se eu vou ter que passar por isso, por que não aprender? Por que não crescer? Por que não me tornar uma pessoa melhor? A ponto de fazer com que esse momento seja um momento de crescimento da minha vida. Seja um momento de mudança na minha vida. Não adianta, gente, a gente ficar reclamando. Não adianta a gente ficar negando o tempo que a gente está vivendo. Esse momento que a gente está vivendo. Nós precisamos enfrentar as circunstâncias. Enfrentar a vida. E tirar o melhor desse tempo. Deixa eu te falar uma coisa. Veja o tempo como oportunidade. Veja esse tempo que você está vivendo hoje como uma oportunidade. Ah, pastor, mas como que eu posso ver esse tempo como oportunidade? O senhor não sabe as coisas difíceis, terríveis, eu não aguento, eu não consigo. Você aguenta e você consegue. Olhe para esse tempo como oportunidade. O que você pode mudar na sua vida? Como que você pode crescer na tua vida, tá? Eu vou parando por aqui porque amanhã eu vou continuar, senão eu vou ter que dar uma aumentada nos nossos 21 dias de sabedoria aí, na Rota da Sabedoria, porque tem muita coisa aqui, gente, tem muito material. Mas vamos lá, deixa eu terminar isso aqui que eu estou falando. Nós precisamos olhar para o tempo como oportunidade, tá? Tempo, gente, tempo é consequência. Tempo é consequência, tá? Tempo é consequência. É consequência de eu existir, é consequência de eu estar onde eu estou, é consequência de eu ser da família que eu sou, é consequência de eu ter nascido nessa época, é consequência de eu ter nascido nesse país, é consequência de ter acontecido as coisas que aconteceram à minha volta, enfim. Tempo é consequência. Esse tempo que eu estou vendo é consequência. Consequência do que eu plantei, entendeu? Então, olhe para a tua vida como consequência. O tempo é consequência. Então, eu não vou ficar brigando com o tempo. É resultado. É colheita. Tá? Ok? Então, veja assim. Então, eu estou vivendo um tempo agora. Mas tempo é também oportunidade. Oportunidade de você ter a tua vida mudada e transformada. Oportunidade de você encontrar um caminho nesse tempo que você está vivendo. Né? Encontrar a possibilidade de você mudar a sua vida e de você mudar a sua história. Eu sempre digo aqui, né? Pessoas que passaram por tempos muito complicados, por tempos muito difíceis,
transformar aquele momento numa oportunidade extraordinária para mudar a sua vida. Olhe para a tua vida hoje como uma oportunidade. A oportunidade de você se tornar uma pessoa melhor. A oportunidade de você reconstruir a tua vida. A oportunidade de você criar novas possibilidades para você. Por mais difícil e complicado que seja o tempo que você está vivendo, você não está apenas diante de uma dificuldade. Você não está apenas diante de uma crise, diante de uma tempestade. Você não está apenas diante de um fracasso, diante de um resultado muito ruim. Você está diante de uma oportunidade. Porque daqui um tempo, daqui 6 meses, daqui 5 anos, daqui 2 anos, você vai estar colhendo as sementes que você planta hoje. Tá? E como diz a palavra do Senhor, aquele que vai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo os seus feixes. Então, Deus abençoe muito a nossa vida, Deus esteja cuidando do nosso caminho, em nome de Jesus. Tá? Não esqueça disso. Tempo, se eu não consigo mudar o tempo, eu consigo mudar nesse tempo. Tá bom? Se você não consegue mudar o tempo, mude nesse tempo. Mude a tua vida. Tá bom? Tem muita gente perdendo tempo, querendo mudar o tempo. Querendo mudar as consequências, querendo mudar as situações. Você quer mudar o imutável. E muitas vezes a gente fica olhando para isso e fixo nisso porque a gente não quer enfrentar a realidade que nós precisamos mudar. Quem pode mudar e quem de fato necessita mudar, que somos nós. Eu e você, tá bom? Deus abençoe. Gente, amanhã a gente continua, tá? A nossa conversa, porque eu não quero deixar vocês na metade do caminho. Tem muito material ainda que a gente vai estar conversando, tá ok? Então, amanhã ainda, porque a próxima série vai começar só na segunda-feira, então a gente tem amanhã ainda para a gente continuar a nossa conversa. Tá bom? Deus abençoe. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esta manhã, pelo teu espírito, pelo teu agir. Obrigado, Deus, pelo teu mover nesse lugar. O Senhor nos ajudou, Pai, com a tua palavra nesse dia. Continua, Deus, conduzindo, abençoando e orientando cada um aqui, Pai, dentro da sabedoria que vem do alto. Ministra-nos, Pai, e enche-nos, Senhor Deus, com a tua paz, com o teu Espírito Santo e com o teu poder, Pai. Ajuda cada um aqui, Pai, a lidar com o tempo. Deus, nós queremos ser maduros, nós queremos maturidade, Pai, de entender o tempo que estamos vivendo. Ó Pai, entender que muitas coisas nós não conseguimos mudar, mas nós conseguimos mudar a nossa vida, mudar a nossa atitude, mudar o nosso modo de olhar. Nós podemos, Senhor Deus, transformar a realidade. Ela não pode ser mudada, mas ela pode ser transformada. E nós pedimos que o Senhor nos ajude. Orienta, Pai, cada um que está aqui. E eu peço, Pai, ministra a nossa vida com a tua vontade, com o teu poder e com o teu amor, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Pai, cada um aqui nesse dia. Abençoe, Pai, em nome de Jesus também. Eu peço, Pai, a vida, Senhor Deus, de cada pessoa que recebeu oração aqui, Pai. Cada motivo de oração que foi colocado, que o Senhor esteja cuidando com o teu Espírito Santo e com o teu poder, em nome de Jesus. Muito obrigado por esse dia. Abençoe-nos e guarda-nos e enche-nos com o teu poder e com a tua graça. Abençoe, Pai, em nome de Jesus, cada um que está aqui, cada família. Nós colocamos diante do Senhor e te agradecemos, agora e sempre. Amém. Amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam presentes na tua vida, na tua família e na tua casa, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.